Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à nossa quinta semana de aulas online e nessa semana nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Quer aprender? Então fica ligado, presta atenção e vem comigo! Bom, se nós vamos estudar equações do primeiro grau com uma incógnita, então primeiro vamos dar uma recordada, né? Nós vimos na semana passada que uma sentença matemática que possui o sinal de igualdade e possui um valor desconhecido representado por uma letra, isso é o que nós chamamos de equação. Sentença matemática que tem essas duas condições, o sinal de igualdade e uma letra representando um valor desconhecido, na qual chamamos de incógnita, né? Então aqui eu tenho uma equação na incógnita x. Equação de incógnita x. Então a letrinha que eu estou usando ali é a letra x, é a minha incógnita, certo? Aqui eu tenho outra equação, né? 3x igual a 15, ó. Repare que eu tenho sinal de igualdade e tenho um valor desconhecido representado por uma letra x nesse caso. Bom, vimos também que o sinal da igualdade, ele divide a equação em duas partes, que a gente chama de membros, né? Então aqui eu tenho o primeiro membro, antes da igualdade, e depois da igualdade, segundo membro. Beleza. Vimos também que equações, elas podem ser equivalentes, quando tiverem a mesma raiz. E o que era a raiz da equação? A raiz da equação é o valor numérico, né? No qual eu substituo a letra x, e a igualdade se torna verdadeira. Então, se eu trocar a letra x pelo número 20, 20 mais 4, 24. 24 não é igual a 10, então o 20 não é a raiz da equação. Mas se eu trocar o x pelo número 6, 6 mais 4 é igual a 10, então o 6 é a raiz da equação. E aí eu vim aqui e colocava como solução, né? Então, primeiro eu tinha que ver meu conjunto universo. Se meu conjunto universo for dos números naturais, por exemplo, né? Conjunto universo é o conjunto de todos os valores possíveis que a minha raiz pode ser. O número 6, ele é um número natural, então o meu conjunto solução era o número 6. Tá? Isso é tudo, são todos os conteúdos que a gente foi vendo aí na semana passada ou até mesmo na retrasada. Outro detalhe, né? Então essa equação, ela tem uma equação equivalente a ela. E para eu obter equações equivalentes, assim como a de baixo, tá? Eu posso usar dois princípios que nós estudamos, que foi o princípio aditivo, né? Então, nós falamos a respeito do princípio aditivo, que diz que eu posso somar ou subtrair valores da minha equação, desde que eu faça isso dos dois lados da igualdade, né? Sem alterar o valor da minha equação, da minha raiz. Olha só, eu vou vir aqui e vou somar 5 de cada lado. Tá? Eu posso fazer isso. Se eu vier aqui somar 5 de um lado e somar 5 do outro, a minha igualdade ela permanece. Então olha só, aqui eu tinha x mais 4 mais 5. Bom, 4 mais 5 vai ficar 9, então vai ficar x mais 9. Do lado direito da igualdade eu tinha 10 mais 5, vai ficar 15. Repare que o 6... número 6, né? Ele continua sendo a raiz dessa equação. Tá? 6 mais 9 é igual a 15. 6 mais 4 é igual a 10. Então, essas duas equações são chamadas de equações equivalentes. Porque possuem a mesma raiz. Tá legal? E o que nós usamos aqui foi o princípio aditivo. Então, sempre que eu usar o princípio aditivo, eu vou obter equações equivalentes que vão ter a mesma raiz. Nós vamos usar muito esse princípio aditivo. Lembrando que o princípio aditivo não precisa ser apenas a soma, né? Ele pode ser a soma ou a subtração. Então, se eu viesse aqui e tirasse, vamos lá, eu vou subtrair um de cada lado. Vou tirar um do lado direito, tirar um do lado esquerdo. Bom, a minha equação ia ficar x mais 3, né? Porque 4 tira 1 fica 3. E aqui 10 tira 1 fica 9. Repare que x mais 3 igual a 9. Tem como raiz o número 6, né? 6 mais 3 é igual a 9. Então, eu tenho uma nova equação equivalente. Usamos, então, o princípio aditivo para obter equações equivalentes.
e não perdemos aí a nossa igualdade. Agora, nesse caso aqui é a mesma coisa. Ó. A raiz dessa equação, né, vamos supor que o conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Tá? Todas as possibilidades de raízes dessa equação pertencem ao conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto que pode ser escrito em forma de fração. Bom, a raiz dessa equação é o número 5. A raiz da equação é o 5. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. Lembra que entre número e letra tem sempre uma multiplicação, né? 3 vezes 5 é igual a 15, então a raiz é o número 5. O número 5 pertence aos racionais? Pertence. Então, o conjunto solução da minha equação é o conjunto que tem o número 5 lá dentro, tá? Bom, já sabemos que a raiz é o 5. Agora, a gente pode estar usando um outro princípio aqui, ó, que é o princípio multiplicativo. Ele também faz com que eu encontre equações equivalentes. Opa, princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo diz o seguinte, que eu posso estar multiplicando os dois lados da minha igualdade, da minha equação, sem alterar o resultado dela. Então, olha só, vou vir aqui e vou multiplicar os dois lados por 2. Lembrando que a gente tem que fazer isso nos dois membros, né? No primeiro membro e no segundo membro. Eu não posso fazer uma continha só de um dos lados. Vou colocar a multiplicação com um ponto para não confundir com a letra x, tá? Então vamos lá, 3x vezes 2 vai dar 6x. E 15 vezes 2 vai dar 30. Então repare que o valor da minha raiz, a raiz dessa equação aqui, ó, também é 5. Porque 6 vezes 5 dá 30, certo? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, ela continua tendo a mesma raiz. Equações que possuem raízes iguais são chamadas de equações equivalentes. Mais um detalhe, ó. O princípio multiplicativo não trata só da multiplicação, poderia estar dividindo também, tá? Imagina que eu venho aqui e divido tudo por 3. Lembrando que eu tenho que fazer dos dois lados. 3x dividido por 3 vai dar 1x apenas. 1x eu posso representar como 1x, né, usando o número 1 como coeficiente, mas eu não preciso desse 1. Posso deixar sem, tá? Já está subentendido que aqui tem 1x. Bom, e 15 dividido por 3 dá 5. Então, a gente ficou com uma equação equivalente, x igual a 5, onde o 5 é a raiz da minha equação. 5 é igual a 5, né? Desculpa aí o barulho do cachorro, da maritaca, enfim, né? Vamos voltar à aula. Então, a gente está usando aqui, ó, equações equivalentes, que são aquelas equações que têm as mesmas raízes, mesmo escrita com números diferentes, né? X mais 3 igual a 9, x mais 4 igual a 10, são equações equivalentes. Tem as mesmas raízes, né? Que era o número 6. 3x igual a 15, x igual a 5, são equações diferentes, mas são equivalentes porque tem a mesma raiz. Tá? Então, para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, nós vamos fazer uso de todos esses conceitos e conteúdos trabalhados nas aulas anteriores, tá? Desde a parte de monômio, expressão algébrica, valor numérico, passamos depois por igualdades algébricas, equações equivalentes, os princípios, tudo isso, né? Conjunto universo, conjunto solução, tudo isso agora vai ser base para a gente poder estudar equações. Por isso que eu achei melhor fazer um resgate aqui, dar uma retomada antes da gente começar. Tá legal? Então, bora aprender. Gente, nós já definimos equações de uma forma geral, né? Vimos que para ser equação, toda sentença matemática que tiver uma incógnita e tiver o valor de igualdade é chamada de equação, tá? Pelo menos uma incógnita. Agora, vamos fazer a definição matemática de equações do primeiro grau com uma incógnita. Bom, de cara a gente percebe que as equações vão ter apenas uma incógnita. Então, eu não posso ter, por exemplo, a mais b, x mais y. Vai ser só uma letra, tá? Só uma equação. Agora, para fazer a definição, a gente vai usar outras letras. Por exemplo, uma equação do primeiro grau com uma incógnita é toda equação que eu defino dessa maneira. Toda equação definida com a forma ax mais b igual a 0. Tá? Toda equação que eu conseguir definir com esse formato é chamado de equação do primeiro grau com uma incógnita.
Ah, mas professor, aqui está usando 3 letras. Tá, mas é só um detalhe, é só para definição. Esse A e esse B são números, tá? São chamados de coeficientes, são números. Eles são números racionais. Tá? Então a gente só está usando as letras A e B porque a gente não sabe qual número vai ser. Então, mas na hora de estar escrita a equação de verdade, esse A e esse B vão ser números. Pode ser tipo 2x mais 3, 5x mais 8, 9x mais 10, entendeu? Então esse A e esse B, eles vão ser números. E são números racionais. Pode ser fração, pode ser número decimal, positivo, negativo, inteiro. Tá legal? E quem é a única letra dessa equação de verdade mesmo é a letra x. X é a nossa incógnita. Tá? É essa letrinha x aqui que faz com que aconteça a equação. Ela é a nossa incógnita. Então vamos colocar exemplos aqui, ó. Por exemplo, 3x mais 1. 3x mais 1 igual a 0. Então ela é uma equação que está exatamente no formato ax mais b. Ó, o a valendo 3, o b valendo 1. Então nessa equação que eu coloquei aqui, ó, eu tenho que o a é igual a 3, o b é igual a 1. E a incógnita é a letra x. Tá? Então esse a e esse b, essas letrinhas a e b que estão aqui, são valores numéricos, são os coeficientes. Beleza? Ó, vou colocar outro exemplo. Menos x sobre 2 igual a 0. Opa, professor, essa daí não está bem com aquela cara que está ali, né? Mas olha só, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Posso reescrever ela assim, ó. Uma equação equivalente. Menos 1 meio de x mais 0 igual a 0. Agora melhorou? Tá mais parecido com essa? Tá, né? É que aqui, ó, somar 0 não vai modificar nada o valor que está aqui, certo? Então eu não preciso colocar mais 0. Mas eu preciso saber que ele existe, né? Tá ali. E olha só, aqui, ó, x sobre 2, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? E como tinha o sinal de menos, fica menos 1 sobre 2. Lembra que se o monômio está sem coeficiente é porque aqui é 1, né? E entre letra e número tem sempre uma multiplicação. Então, olha só, essa equação aqui eu reescrevi, agora ela ficou mais parecida com essa. Quem é o a e o b dessa equação? Quem são os coeficientes? Bom, o a é o menos meio, é o coeficiente da incógnita, o coeficiente da letra x, e o b é 0. Então, nessa equação, o a é menos meio e o b é 0. Tá certo? Então, essa é a definição matemática da equação, né? Toda equação que puder ser escrita na forma ax mais b igual a 0, onde o a e o b são os coeficientes, são números racionais, e x é a incógnita, é chamada de equação do primeiro grau com uma incógnita. Só está faltando um detalhe aqui. Por que equação do primeiro grau? Pode ter do segundo grau, do terceiro? Pode, tá? O grau de uma equação é determinado pelo expoente da incógnita. Então aqui o x está sem expoente, significa que o expoente dele é 1. Por isso que é equação do primeiro grau. Se o expoente do x fosse 2, aí seria uma equação do segundo grau. Matéria do 9º ano, tá? Que a gente vai aprender. Se o x fosse 3, seria uma equação do terceiro grau. Tá? Então, o grau de uma equação tem a ver com o expoente da incógnita, tá? Sempre com o expoente. Bom, para nosso conforto, esse ano vamos trabalhar só com equações do primeiro grau, sempre com x elevado a 1, e aí a gente não precisa nem escrever esse expoente 1. Agora, o que significa resolver uma equação, professor? Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita. Tá? Então, resolver uma equação é encontrar, determinar, calcular, né, o valor da incógnita x. Da incógnita, né? Pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer letra, né? É encontrar o valor numérico, né? Vamos corrigir isso aqui para não criar dúvidas. Então, resolver uma equação é encontrar o valor numérico da incógnita.
Bom, a gente já vinha nas aulas anteriores resolvendo algumas equações, certo? Encontrando o valor das incógnitas. Esse resolver o valor, né, resolver a equação, encontrar o valor numérico da incógnita, é o que a gente chama de raiz, né? É encontrar a raiz da equação. Então, resolver uma equação é encontrar a raiz da equação, certo? No caso da equação do primeiro grau, só há duas possibilidades. Ou a minha equação tem uma raiz, ela vai ter uma raiz só, ou ela não tem nenhuma raiz, certo? No caso dela ter uma única raiz, a gente vai lá e escreve o conjunto solução, colocando o valor daquela raiz. Agora, se ela não tiver nenhuma raiz, o nosso conjunto solução vai ser escrito assim, ó. Conjunto solução, abre chave, fecha chave, sem nada aqui dentro. Por quê? Porque não tem raiz, né? Se está sem raiz, a gente escreve assim. Tá? Isso significa que não tem raiz, que a minha equação não tem solução, né? Ou ainda posso representar dessa outra maneira. O zero cortado, já comentei na aula passada, né? Usar o zero cortado aqui significa o quê? Que não tem raiz. Significa conjunto vazio. Quando não tem raiz, a gente tem como solução um conjunto vazio, que eu posso indicar assim, né? Um vazio entre as chaves ou com um zero cortado. Gente, agora vamos parar com definições e vamos direto ao assunto, né? Vamos começar a resolver equações. E aí, para eu resolver as equações, eu vou usar todos os conceitos que eu passei alguns minutos atrás. Vamos usar equações equivalentes, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Ok? Então, fiquem muito atentos. Tomem muito cuidado. Vou precisar muito da dedicação de vocês. Precisar muito que vocês se esforcem, corram atrás. Quem está com dificuldade nas videoaulas anteriores, ou quem ainda não assistiu, quem não conseguiu fazer a tarefa que o professor passou, precisa se empenhar, precisa colocar esses assuntos em ordem, porque são pré-requisitos para você aprender agora a equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá com dúvida, gente? Anota aí na sua apostila. Pergunta na nossa live de terça-feira. Você não pode ficar com dúvida nesse conteúdo, tá? Uma coisa, cada conteúdo que a gente aprende é como um degrauzinho novo da escada, tá? Não dá para eu ficar pulando degraus. Eu tenho que percorrer degrau por degrau do conteúdo de álgebra, né? Desde monômios, onde a gente começou, até equações do primeiro grau, que é onde a gente está. Beleza? Então, espero contar aí com a colaboração de vocês. Vamos treinar alguns exercícios. Vamos lá, gente. Primeiro exemplo, ó. Eu tenho um conjunto universo que é o conjunto dos números naturais. Então, eu só posso encontrar como raízes aqui números que sejam positivos e inteiros, tá? Então, é importante você ficar atento ao universo das suas raízes. Então, todas as possibilidades possíveis de raízes são números inteiros e positivos. Vamos lá, ó. Então, a gente falou que para resolver uma equação, a gente tem que encontrar o valor do x. Algumas até dá para fazer mentalmente, mas a gente vai trabalhar as mais fáceis, né? Usando os princípios aditivo e multiplicativo, encontrando equações equivalentes, para que nas mais difíceis a gente já tenha o hábito de fazer isso. Então, olha só, a gente tem aqui o sinal de igualdade, né? E a gente percebe que no primeiro membro da minha equação, eu tenho o termo com letra, com a incógnita, e tenho o termo sem a incógnita, né? Tá certinho na definição de equação do primeiro grau como incógnita, né? Ax mais b igual a zero. Então, a gente vai combinar de fazer o seguinte, é um combinado, tá? O que nós vamos fazer? Toda vez que eu tiver com a equação no formato de equação do primeiro grau, nós vamos fazer o quê? Nós vamos combinar de deixar no primeiro membro da minha igualdade apenas o termo que tem a letra, tá? Então, a gente só vai deixar o termo, né, o monômio, que tem o número e a letra juntos, certo? E vamos fazer o quê? Nós vamos tirar esse coeficiente menos 10 daqui. O termo que não tem a letra, a gente tira do primeiro membro. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço isso? Vou usar aqui o princípio aditivo. Eu posso somar 10 dos dois lados da minha igualdade, de tal maneira que eu vou manter uma equação equivalente. Então vamos lá, eu vou somar 10 aqui, antes da igualdade, e vou somar 10 depois da igualdade, certo? Então, estou somando 10 antes e depois. Nunca perca de foco aonde está a sua igualdade, hein, gente? Quando eu somar 10 dos dois lados, o que eu vou obter? Ó? Eu tinha 2x menos 10
mais 10. Percebe que tirar 10 e somar 10, eles se anulam, né? Então, o fato de eu ter menos 10 aqui, depois somar 10, vai fazer ficar zero desse lado. Ou seja, vai ficar 2x mais 0. Mas convenhamos, eu preciso escrever 0 aqui? Nós já vimos como exemplo há alguns minutos atrás, né? Não preciso desse 0. Então, do lado esquerdo da igualdade, ficou só o 2x. E do lado direito, 0 mais 10, ficou 10. Ok. Então, eu usei o princípio aditivo para poder fazer com que esse número que estava sem a letra x saísse do primeiro membro e fosse para o segundo. Tá? Então, repare que ele veio para cá, né? Na operação inversa, veio positivo. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Nós queremos encontrar o valor da incógnita, não queremos encontrar o valor da incógnita? Então, eu vou usar o princípio multiplicativo agora para encontrar o valor da letra x. Como é que eu uso o princípio multiplicativo? Bom, aqui eu tenho 2x igual a 10, mas eu não quero saber o valor de 2x, quero saber só de 1x. Então, eu venho aqui e divido por 2. Se eu tenho 2x, para eu ficar só com 1x, eu vou dividir por 2, certo? Lembrando que a gente está numa equação, tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, dividir um lado por 2, divide o outro por 2. Bom, 2x dividido por 2 vai ficar 1x. Igual 10 dividido por 2 fica 5. Aí, nós sabemos que o coeficiente 1 ele não é usado, né? A gente não precisa usar o coeficiente 1. Então, vai ficar x igual a 5. E aí, nós encontramos o valor da nossa incógnita. Encontramos a raiz da nossa equação. X é igual a 5. O número 5 é um número natural? É, né? Ele é positivo e inteiro. Então, a solução da minha equação é o 5. Opa! Tranquilo? Mais uma questão, ó. Questão de escrita. Quando a gente for dividir um número, a gente não vai trabalhar a divisão assim, tá? A gente escreve na forma de fração. Então, 2x dividido por 2, 10 dividido por 2. Então, é uma questão de escrita que a gente usa. Vamos lá, segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3x mais 15 é igual a 0. Nós temos um combinado, né? Que no primeiro membro da minha equação, o primeiro membro, eu vou deixar apenas números com letras, né? Os termos que têm números e letras. Então, aqui só vai ficar o 3x. Eu vou fazer o 15 sair daqui. Como que eu faço para tirar o 15 daqui? Eu vou usar o princípio aditivo, né? Eu vou subtrair 15 do lado direito da minha equação. E aí, lembrando que eu tenho que fazer a mesma coisa do lado esquerdo da minha equação. Então, olha só. Coloquei em destaque aqui o sinal de igualdade para a gente lembrar que o que eu fizer de um lado da igualdade tem que fazer do outro. Então, eu vou tirar 15 desse lado, tira 15 do outro. Bom, o que acontece quando eu tirar 15 aqui no primeiro membro? 3x mais 15 menos 15, olha só, somar 15 e tirar 15 vai anular o 15, não vai? Vai ficar só o 3x, fica 3x. E aqui, ó, do lado direito, 0 tira 15, fica menos 15. Presta muita atenção no sinal, tá? Eu não tenho nada, eu vou tirar 15 reais, eu vou ficar devendo 15, né? Se eu não tiver nenhum real e gastar 15 reais, né? Pedir emprestado para alguém 15 reais, aí eu vou ficar devendo 15. Bom, agora a gente já usou o princípio aditivo para ficar só com o termo que tem letra e número do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro. Agora a gente vai usar o princípio multiplicativo para ficar só com 1x, não para ficar com 3x, tá? Então, para eu ficar com 1x apenas, eu venho aqui e divido por 3. Se eu pegar 3x e dividir por 3, vai dar 1x, não vai? 1x. Só que aí a gente sabe que o coeficiente 1 não se faz necessário, né? Não preciso escrever esse 1x aqui. Basta deixar a letra x, a gente já sabe que é 1. Bom, mas eu dividi por 3 só um dos lados da minha igualdade. O que eu tenho que fazer com o outro? Também dividir por 3. Menos 15 dividido por 3 vai dar menos 5. Ó, 15 dividido por 3 é igual a 5. Como aqui era negativo, mantém o sinal de menos. Então, a raiz dessa equação, né, o valor da incógnita é o menos 5. Tá? O valor da incógnita é o menos 5. A raiz da equação é o menos 5. Agora, essa raiz da equação vai ser solução da minha equação?
O menos 5, ele é um número natural? Olha, o menos 5 não é um número natural, professor. Se ele não é um número natural, então ele não vai ser raiz da minha equação, tá? Solução aqui, vazia, assim. Ou posso escrever a solução vazia assim, tá? Essa equação, ela não tem raiz. Então lembra que o professor falou, né? Toda equação do primeiro grau com uma incógnita ou tem uma única raiz ou não tem raiz. Tá certo? Bom, vamos continuar aí com exemplos. Gente, olha só esses exemplos aqui, ó. Eu tenho duas equações do primeiro grau com uma incógnita, tá? Eu reconheço que é uma equação porque tem o sinal de igualdade, uma incógnita que é a letra x. Para a gente resolver essa equação, a gente tem que encontrar o valor da letra x, tomando como conjunto universo o conjunto dos números racionais, né? Pode ser positivo, negativo, inteiro, número com vírgula, fração, né? Vamos lá, então. Usando o princípio aditivo primeiro. Por que o princípio aditivo, professor? Ó, o sinal de igualdade está aqui, nós temos um combinado de que o primeiro membro fique apenas com o termo que tem letra e número. Então, o primeiro membro só pode ter termos com letra e número. Esse 2 aqui, ele está no lugar errado. Tem que ir para o outro lado, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para tirar o 2 daqui? Eu vou usar o princípio aditivo. Qual é o princípio aditivo? Ele diz assim, o princípio aditivo, ó. Some 2 de cada um dos lados da sua equação. Soma 2 no primeiro membro, soma 2 no segundo membro. Vamos lá, então? Se eu somar 2 aqui, ó, esse 2 positivo vai cancelar o 2 negativo. Tá? Então, essa é a ideia, né? Você sempre somar ou subtrair de tal maneira que você cancele aquilo que você quer tirar. Então, vamos lá. Ó. 6x menos 2 mais 2 cancelou. Né? Não tem mais o 2 aqui. Igual. Lembrando que a gente tem que fazer a mesma coisa do lado direito. 16 mais 2, 18. Pronto. Então, com o princípio aditivo, eu fiz com que o primeiro membro ficasse apenas com um termo que tem letra e número. Agora, o segundo passo para a resolução dessa equação é você tirar esse 6x daqui. Eu não quero saber a quantidade de 6x. Aqui a gente tem ó, que 6x é igual a 18. Mas eu quero saber o valor só de 1x. Então, para eu conseguir ficar aqui ó, com 1x apenas, o que eu vou ter que fazer com a minha equação? Vou ter que dividir por 6, né? Então, eu venho aqui e uso o princípio multiplicativo. Eu divido por 6 o primeiro membro da minha equação e divido por 6 o segundo membro. Olha só, 6x dividido por 6 dá 1x. Lembrando que esse 1 não precisa ser escrito, né? 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, eu tenho que o x vale 3. Tá? Então, essa é a raiz da minha equação. Será que é a solução da minha equação? Bom, meu conjunto universo são os números racionais. O 3, ele é um número racional? Sim, né? 3 é um número racional. Posso até escrever aqui, ó. 3 pertence aos racionais. Esse E na matemática significa pertence, né? Uma relação de pertinência. 3 pertence aos números racionais. Portanto, a minha solução é o conjunto que tem o número 3 lá dentro. Agora, dá uma olhada nessa outra equação que eu tenho aqui. Mesmo conjunto universo, tá? Aqui é uma equação que tem parênteses. Ela está bem bagunçada aí, né? Está bem diferente dessa outra. Bom, se a minha equação tiver parênteses, o primeiro passo é resolver os parênteses. Resolva. Aliás, resolva não, porque não dá para resolver, né? Como é que você vai fazer x mais 1? Escrevi errado. Primeiro passo. Elimine os parênteses. Então, esse é o primeiro passo, eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, a gente vai usar uma propriedade, né? Propriedade da distributiva. Esse 3, ele está multiplicando os dois números que estão dentro do parênteses. Os dois termos, né? Ele está multiplicando o número 1 e também está multiplicando a letra x. Tá certo? Então, aqui ó, tem uma multiplicação. Eu faço 3 vezes 1. Quanto é 3 vezes 1? 3. Depois eu faço 3 vezes x. Quanto é 3 vezes x? Bom, 3 vezes x, 3x. Né? Sabemos que letra e número juntos envolve uma multiplicação do número pela letra. Então, tá aqui, ó, distributiva. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Agora, qual é o sinal que o 3x vai ter? É o sinal de menos, né? Por que é o sinal de menos? Porque o 3 ele era positivo.
e o x era negativo. E a gente sabe que na multiplicação de positivo com negativo, dá negativo, né? Então, ficou 3 menos 3x, igual. Aqui é a mesma coisa, ó, o 5, ele está multiplicando tanto a letra x como o número 1. Então, eu faço a distributiva. Venho aqui e faço a distributiva. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 1, 5. Vamos lá, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Repare que aqui tudo é positivo, né? O x é positivo, o 5 é positivo, 1 é positivo. Então, vai dar sempre positivo, né? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Beleza. E agora, professor, que tem termos com letra dos dois lados da igualdade, tem termos sem letra dos dois lados da igualdade, o que eu faço? Eu sigo os passos, né? Vamos primeiro, o que a gente combinou foi, né, não deixar termos sem letra no primeiro membro. Então, eu vou começar tirando esse 3 daqui, ó. Para eu tirar esse 3 daqui, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3, vou usar o princípio aditivo, né? Lembra que a igualdade está aqui, né? Ó. Se eu tirar 3 desse lado, tem que tirar 3 desse. Beleza? Agora, cuidado, hein? Vê da onde você vai tirar 3. Lembra que a gente tem os monômios semelhantes? Eu posso somar e subtrair somente aqueles monômios que são semelhantes. Eu não vou fazer 5x menos 3, porque não dá certo, né? Eu vou fazer 5 menos 3. Vamos lá. Ó, aqui eu tinha 3, vai tirar 3, vai cancelar o 3, né? Vai ficar só um menos 3x. Menos 3x. Igual. Aqui eu tinha 5x, eu vou copiar. 5, tira 3, fica 2. Né? Então, só estou trabalhando com os monômios semelhantes. Gente, ainda, olha só, o primeiro membro ficou do jeito que a gente gosta, né? Só com um termo que tem a letra x. Só que no segundo membro, eu tenho um termo com a letra x ainda também. E no segundo membro, a gente combinou que só vão ficar números sem letras. Então, aqui no segundo membro, eu tenho que tirar os termos que têm a letra x. Como eu vou fazer isso? Usando novamente o princípio aditivo. Então, eu venho aqui e uso o princípio aditivo. Bom, como que era o princípio aditivo mesmo? Eu vou somar 3x de um lado. Ah, desculpa, gente. Eu quero tirar esse 5x daqui, né? Então, eu vou tirar 5x de um lado da minha equação, tira do outro também. Certo? Então, tudo que eu fizer de um lado, faço do outro. Vamos lá. Aqui, quando eu tirar, eu tenho 5x, eu vou tirar 5x, isso aqui vai se anular, né? Vai ficar só o número 2. Certo? Agora, desse lado aqui, ó, menos 3x com menos 5x, eu vou somar, né? São duas dívidas. Quando eu tenho uma soma de dois números negativos, eu somo esses números negativos e mantenho o sinal de menos. Então, aqui eu estou fazendo ó, menos 3, e vou juntar com menos 5. Menos 3 menos 5, vou somar, vai dar menos 8, né? Então, menos 3x menos 5x, menos 8x. Beleza. Olha só, a gente conseguiu transformar a nossa equação nessa carinha. Do lado esquerdo só tenho termo com letra x, do lado direito só tenho termo com número. Qual é o último passo? O último passo é, bom, eu não quero saber o valor de menos 8x, eu quero só de 1x. Quero saber o valor de 1x aqui, ó. Tá? Para eu conseguir encontrar o valor de 1x, eu vou ter que dividir. Dividir, né? Só que repare que não basta dividir por 8. Porque se eu dividir por 8, ó, menos com mais, né? Menos com mais vai ficar menos. Então, se eu dividir por 8 positivo, aqui eu vou encontrar o resultado de menos 1x. Como eu quero saber o resultado de 1x positivo, o que eu vou ter que fazer? Pensar no jogo de sinal, né? Na divisão de dois números negativos, né, ó, negativo dividido por negativo dá positivo, né? Isso vale tanto para multiplicação como divisão, né? Divisão de números negativos vai dar positivo. Então, se eu tenho menos 8x aqui, quero que fique positivo, eu divido por menos 8. Tá? Faz a mesma coisa do lado direito, divide por menos 8. Vamos lá, então. Menos 8x dividido por menos 8 vai dar 1x. Sei que não preciso desse coeficiente 1. 2 dividido por 8 dá 0,25. Tá?
E aí tem um detalhe, vai dar positivo ou vai dar negativo? Olha só, o 2 ele é positivo, né? Se não tem sinal é positivo. Positivo dividido por negativo dá negativo, né? Então vai dar menos 0,25. Professor, poderia ter simplificado a fração? Poderia, né? Você poderia ter deixado aqui, ó, dividido por 2 em cima e embaixo. Aí você ia ficar com a fração 1/4, menos 1/4, né? Também pode, tá certo? Deixa eu arrumar aqui para ficar tá muito feio. Então, essa aqui seria a solução da nossa equação, né? Repare que menos 0,25, ele é um número racional. Então, a solução da minha equação é o menos 0,25. Tá? Uma única raiz. Agora, retomando aquilo que eu estava dizendo, eu posso, né, fazer de outras formas. Poderia ter deixado aqui em forma de fração. Só para ajeitar aqui, ó. Poderia ter deixado x como 2/4, 2/8. Negativo, né? Porque mais com menos dá menos. Aí, simplificando por 2, né, ia dar 1/4 negativo. Menos 1/4 é a mesma coisa que menos 0,25. Gente, tem mais uma ideia ainda que a gente pode usar aqui, ó. Vou colocar aqui. Uma outra ideia que é muito usada é a seguinte, ó. A gente ficou aqui com menos 8x igual a 2, né? Ó, repare que o sinal de mais eu já omiti ele, né? Era mais 2, ficou só 2. Uma outra ideia é a seguinte, eu posso usar o princípio multiplicativo de novo. Se eu multiplicasse aqui por menos 1, né, quando chega nessa situação, se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Vai mudar o sinal daqui, né? Vai ficar 8x positivo igual a 2 negativo. E aí, passando, dividindo por 8, fica menos 0,25. Quando eu faço essa multiplicação por menos 1, eu não preciso ficar me preocupando com o sinal depois, tá? Se vai ser mais com menos, menos com menos. Né? Multiplicou aqui por menos 1, você já fica com a quantidade de x positiva. Aí é só dividir por 8. Outro detalhe que eu quero dizer, que eu quero comentar com vocês. Deixa eu só arrumar isso aqui. Então aqui a gente dividiu por menos 8, né? E aí o x ficou igual a menos 0,25. Pessoal, todas essas equações que a gente foi escrevendo, desde essa que está no início, essa outra linha, essa linha de baixo, são sempre equações equivalentes, equações que têm a mesma raiz, tá? Então a gente está usando sempre o princípio aditivo ou princípio multiplicativo, né? Ou aditivo ou multiplicativo. O aditivo não significa só somar, né? Pode subtrair também. Multiplicativo não é só multiplicar, pode dividir também. Então, usando esses princípios, a gente mantém sempre equações equivalentes até encontrar o valor da incógnita, tá certo? Então, foca bastante nesses dois princípios, beleza? Pessoal, eu achei melhor terminar a aula 1 por aqui. Já ficou longa demais, já falamos bastante coisa, tá? Vou deixar um exercício de tarefa para vocês relacionados à aula 1, que é o exercício número 1, vai do item A até o item G. Isso. São 7 equações aí para você resolver, tá nas páginas 29 e 30, tá certo? Então essa é a nossa tarefa. Bom, espero que vocês tenham compreendido a ideia de equação e principalmente como resolver a equação. Eu sei que no começo é difícil, mas tudo é treino. Treine bastante, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.